Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo 8. Apenas os primeiros 4 versículos. Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. Mateus 8, 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém. Ó Pai, nós carecemos de ouvir a Tua doce voz. Que o Teu Espírito, ó Deus, abra nossa mente e nos dê compreensão da Tua palavra, ó Deus. Que a nossa alma esteja, ó Pai, totalmente aberta, dilatada, desejosa em ouvir a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lepra era vista como a pior enfermidade daquela época. Era uma doença que atingia a voz, atingia a aparência e atingia o odor, o cheiro da pessoa. O enfermo era devastado em sua pele, em sua carne, em seus ossos. Ele era totalmente isolado da família e da sociedade. Fora isto, a lepra era um símbolo do juízo de Deus sobre a vida de alguém. Porque nós temos 3 casos, em especial, no Antigo Testamento, de pessoas que se rebelaram contra Deus, que agiram de forma pecaminosa e foram duramente atingidas por lepra. Nós temos Miriam, irmã de Moisés. Nós temos Geazi, que era um seminarista, futuro profeta. E nós temos Uzias, que era rei em Israel. A Bíblia é clara em dizer que Miriam se rebelou contra Deus. Geazi mentiu contra Deus. E Uzias se orgulhou diante de Deus. As consequências da lepra são comparadas com o pecado lá no livro de Levítico, principalmente no capítulo 13 inteirinho, do verso 1 ao verso de número 57. E por que a lepra é comparada com o pecado? Primeiro, porque a lepra, ela separa as pessoas. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia também nos diz que o pecado nos separa uns dos outros. A lepra, ela gera insensibilidade. Um leproso não tem sensibilidade na ponta dos lábios, na ponta do nariz, na ponta do dedo, ou na ponta dos dedos. Por isso que ele perde ponta de nariz, perde os lábios, perde as pontas dos dedos, porque ele não tem sensibilidade. E o pecado, da mesma forma, ele nos torna
sensíveis. O pecado anestesia a alma humana. A lepra deixa marcas pelo corpo. O pecado, da mesma forma, deixa marcas no corpo, na alma e no espírito. A lepra contamina. E a Bíblia diz que a santidade não é contagiosa, mas diz que o pecado é. Pecado contagia. A lepra faz com que uma pessoa se torne impura. O pecado também o faz. A lepra mata. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Irmãos, para vocês terem uma ideia, os rabinos consideravam que a ressurreição de um morto era mais fácil do que a cura de um leproso. Era mais fácil orar e um morto ressurgir dentre os mortos do que orar e um leproso ser curado. E aqui, irmãos, nós temos um indivíduo totalmente afastado da sociedade, totalmente desprezado por todos, que se aproxima de Jesus. E nós vamos perceber algumas atitudes desse leproso ao aproximar-se de Jesus. Primeira atitude aí, irmãos, é coragem. Diz o verso de número 2: e eis que um leproso, tendo se aproximado. Lá em Lucas diz: veio à sua presença um homem, e Lucas era médico, coberto dos pés à cabeça de lepra. Irmãos, de cara nós temos uma lição preciosíssima para mim e para você. Ainda que o pecado traga todos esses males sobre a nossa vida, jamais você e eu deveríamos correr de Deus. Nós deveríamos correr para Deus. E a melhor maneira de ficar longe do juízo de Deus é correndo para os braços de Deus, é correndo para o colo de Deus. Lembre do convite de Jesus: vinde a mim todos, todos. Coragem, irmãos, é uma marca dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Outra coisa, irmãos, este homem havia recebido do rabino uma sentença de morte. Quando ele fica sabendo de Jesus, ele crê no seu coração que em Jesus essa sentença de morte pode ser revertida e ele pode receber uma sentença de vida. Não é assim que aconteceu com todos nós. Irmãos, a Bíblia é enfática em dizer que todos estão debaixo da ira de Deus, que todos nós nascemos debaixo da condenação divina. Mas a Bíblia diz que você e eu não precisamos aceitar essa sentença de morte. Pelo contrário, nós devemos crer em Jesus e receber a sentença de vida. Paulo, desde a sua conversão, ele deixou muito claro que em Cristo Jesus ele tinha a sentença de vida. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Segunda coisa, irmãos, esse sujeito aqui, ele vai até Jesus com humildade. Diz o texto aí, irmãos, que ele adora o Senhor Jesus. Eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou. E Lucas, mais uma vez eu vou recorrer a Lucas, que narra essa mesma passagem, diz que ele se prostrou com o rosto
em terra. Ele não somente era corajoso, mas ele era também humilde. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa complementa a outra. Homens e mulheres de Deus precisam ser ousados, corajosos, intrépidos, ao mesmo tempo, humildes e reverentes. Irmãos, a postura de vencedor é a postura de joelhos. Se você e eu queremos ser bem-sucedidos, de pé, diante dos homens, nós temos que viver uma vida de joelhos diante de Jesus. Não há vida próspera, de pé, diante dos homens, se nós não tivermos uma vida de joelhos diante do Senhor da glória. Outra coisa, irmãos, reverência, diz o texto que ele disse, Senhor, Senhor. Ele reconhece que Jesus não é qualquer um, que Jesus não é um milagreiro, que Jesus não é um rabino melhorado. Creio eu que ele havia ouvido os relatos dos milagres que Jesus havia realizado. Curou cegos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. E ele agora, com seu coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de convicção, ele se aproxima diante de Jesus, coragem. Ele se aproxima diante de Jesus com humildade. Ele se aproxima de Jesus com reverência. Mas agora, irmãos, ele se apresenta diante de Jesus em plena submissão. Eu queria que você fixasse os seus olhos novamente comigo, no verso 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, preste atenção, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Notem aqui, irmãos, que esse sujeito aqui, ele entende o que significa soberania de Deus. Esse sujeito aqui não faz aquela oração arrogante, prepotente, que diz, Senhor, eu determino que tu me cures. Isso não é oração de crente. O nosso Deus não é um Deus manipulável. Nosso Deus não é um Deus que nós ordenamos. É um Deus que ordena. Mas também não é aquela oração patética, medíocre, que muitos de nós fazemos. Senhor, se tu podes, é claro que Deus pode todas as coisas. O correto de orar é se tu queres. Jesus nos ensinou isso. Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Irmãos, ele não decreta absolutamente nada. Ele não reivindica nenhum direito. Ele pede misericórdia. Irmãos, nenhum de nós tem o direito de reivindicar absolutamente nada a Deus. Nenhum de nós. Seja o mais santo, o mais piedoso, o mais dedicado, o mais crente, o mais comprometido. Clamemos a Deus a graça, a misericórdia e a bondade dEle. Ele demonstra confiança em Jesus. É claro que ele demonstra. Ele demonstra crer no poder sobrenatural de Jesus. É claro que ele demonstra. Mas ele também, irmãos, demonstra total submissão à vontade de Jesus. Se tu queres, se tu queres. 4 posturas extraordinárias aqui. A primeira delas, coragem. Nós precisamos de coragem. Naquela época, um leproso não podia se aproximar de ninguém. Seria morto, apedrejado. Ele foi corajoso. Mas não foi apenas corajoso. A coragem dele foi encharcada de humildade. Não somente de humildade, de reverência.
Não somente de coragem, humildade e reverência, mas de plena submissão. Senhor, tu podes todas as coisas. Se eu quiser, eu estou aqui. Essas 4 posturas do leproso. Agora, irmãos, quais foram as atitudes de Jesus ou as posturas de Jesus aqui no texto? A primeira delas, irmãos, é que Jesus se deixa aproximar. Naquela época, quando um leproso vinha em direção a alguma pessoa, se o leproso não gritasse, a pessoa gritava. E não somente gritava, ela chamava pessoas para que pudesse, juntamente com ela, apedrejar o leproso. Jesus é aquele que, diferente da maioria de nós, ele se deixa aproximar. Até porque a Bíblia diz que ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, é o Deus que quer ser invocado, é o Deus que quer ser chamado, é o Deus que quer nos abençoar. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E qual o resultado, irmãos? Diz lá, e sereis achados por vós e farei mudar a vossa sorte. Irmão, Jesus deixa se aproximar. Às vezes a gente se vê assim, tão pecador, tão sujo, tão imundo, quase que um leproso. A gente acha que Deus é como o nosso colega de trabalho, Deus é como os nossos parentes, Deus é como os cristãos. Não. Deus é infinitamente mais misericordioso do que o mais misericordioso dos homens. Ele deixa se aproximar. Ele gosta de se aproximar. Jesus nos mostra que Deus gosta de gente. Gosta muito de gente. E de gente que quer ser gente. Gente que quer sair do claustro. Quer sair da caverna. Que quer sair debaixo de uma maldição. Segunda coisa, irmãos. Jesus toca no leproso. Olha comigo o verso 2. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Irmãos, havia muito tempo que ninguém tocava nesse sujeito. Ninguém. Sempre que alguém o via, pelo contrário, fugia dele, corria. Mas Jesus é aquele que veio para tocar os intocáveis. Aqueles que ninguém quer tocar. Jesus toca nele. Não tem nenhum problema em tocar nos marginalizados. Jesus não está nem aí. Se é cheiroso, leproso, se é mal cheiroso, se mora nos condomínios da cidade, se mora nos morros da cidade, se é gente, se reconhece como gente, sabe que tem uma lepra espiritual que precisa ser curada, se aproximar dele, ele toca. Ele quer tocar. Sabe o problema? Muitas vezes, pouca coisa ou quase nada acontece na nossa vida, porque a gente não quer tocar em Jesus coisíssima nenhuma. A gente gosta de culto, a gente gosta de oba-oba, a gente gosta de esbarrar em Jesus. Assim, a multidão inteira andando do lado de Jesus, todo mundo esbarrando. Porque sabe que quando Jesus toca, alguma coisa acontece. Toca. Esbarrar, irmãos, é algo acidental, que eu não planejo, nem o outro planeja, acontece. É um acidente. Agora, tocar não. Aquele sujeito queria alguma coisa de Jesus. E Jesus queria alguma coisa com ele. Ele não era apenas um curioso atrás de uma pessoa. Ele era alguém que tinha uma demanda que só Jesus era capaz de resolvê-la.
E nós sabemos que só há um antídoto contra o pecado espiritual, contra o pecado. Não é confissão auricular, é confissão diante do crucificado. É quando você reconhece os seus pecados, coloca-os aos pés da cruz e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele passa a ser o seu advogado. Terceiro, irmãos, é que Jesus libera uma palavra. Esse sujeito só ouvia palavras do tipo: seu maldito, seu fedorento, seu leproso, seu pária. Você está debaixo do juízo, rapaz. Você é um morto-vivo. Mas Jesus não. Jesus solta uma palavrinha assim simples, mas que quando sai da boca de Jesus é poder puro. Jesus diz assim: quero, fica limpo. O sujeito perguntou para Jesus, perguntou não, ele fez uma afirmação: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aí Jesus olha para ele e diz: quero, fica limpo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Marcos vai dizer para mim e para você que Jesus ficou profundamente compadecido dele, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Não tem nenhum tipo de espetáculo aqui, não chama a imprensa, não colocou no YouTube, não colocou no Instagram, simplesmente diz: quero, fica limpo. Não fica fazendo discursos teológicos a respeito da lepra. Não fica falando de futilidades. Ele apenas solta uma palavra: quero, fica limpo. E diz a palavra de Deus, irmãos, em Marcos 1,41, que a cura foi imediata, completa e permanente. Mas o texto não para por aqui. O texto diz que Jesus não se preocupava apenas com a lepra desse sujeito. Jesus queria também restaurá-lo e devolvê-lo para a sociedade. Olha o verso 4 comigo. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Vai lá na Anvisa, vai lá, procura o chefe da Anvisa. Faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O sacerdote era responsável por questões espirituais e questões sanitárias naquela época. E era o sacerdote que dizia: vai para o claustro, vai para a caverna, vai viver como bicho. E era o sacerdote que dava o atestado: vai para a sociedade, volta para a tua casa, volta para os teus, anuncia o que o Senhor fez por ti. Ele recebe aqui, irmãos, a sua carta de alforria. Ele agora pode abraçar todo mundo. Ele agora pode casar. Ele agora pode ter filhos. Ele pode ter vida social. Ele pode ir nas lanchonetes do seu Efraim, lá em Jerusalém. Ele agora pode ir no templo louvar, bendizer ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Jesus não quer apenas te curar dessa lepra horrorosa, mas Ele quer te mandar para a sociedade e dizer: olha, tem alguém que cura, que liberta e transforma. Olha para mim. Olha aqui. Jesus quer nos dar uma libertação plena, corpo, alma e espírito. Ele não quer apenas nos salvar e nos fazer
seres esquisitos, que ficam presos em igrejas, em mosteiros. Passa a falar um evangeliquez esquisito. Não. Ele quer curar e libertar a gente para dizer o seguinte: vai, meu filho, vai viver como gente na sociedade, mas como gente curada, transformada, liberta, vai. Vai ser gente limpa, pura, curada por mim, vai. Eu acho bonito isso de Jesus. Ele curou um sujeito que a Bíblia diz que era possesso por uma legião de demônios. Uma legião são 6.000. 6.000 psiquismos. 6.000 demônios que atormentavam todos os dias. Fazia com que ele ficasse inquieto, ele andava dia e noite. Ele tinha uma força descomunal, ele rebentava as correntes com a maior facilidade. Ele odiava a si mesmo. Diz o texto que ele se cortava com pedras pontiagudas. Mas Jesus o liberta. O povo vai lá para ver, o encontra sentado em perfeito juízo, bem vestido. Aí esse sujeito está animadaço. Ele quer seguir Jesus. Não sei se é para dar testemunho, não sei. Ele quer seguir Jesus, andar com Jesus. Mas Jesus olha para ele: não, você não vai andar comigo. Volta para os teus. Anuncia-lhes o que o Senhor lhe fez e como teve compaixão de ti. Aí diz o texto que o ex-endemoniado de Gadara vai e passa a anunciar aquilo que Jesus fez a ele nas 10 cidades gregas, Decápolis. Então, irmãos, primeiro, Jesus é aquele que se deixa aproximar. Ele não está nem aí. Quem você é? Está nem aí. Quer que você se aproxima dele. Ele aproxima de você. Ele quer tocar em você. Ele quer liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. Ele preocupa com você como um todo. Ele não quer você avacalhado, meio transformado, meio convertido, meio cidadão. Não. Ele quer você inteiro, íntegro, diante dele. Assim sendo, eu finalizo afirmando 2 coisas. A primeira delas: não importa como nós nos encontramos hoje. Não importa. Importa se você e eu queremos ou não ir até Jesus com reverência, com humildade e com plena convicção que Ele quer algo comigo. Importa não, gente. Do jeito que você tiver, vai. Segunda coisa: hoje é dia de nós pararmos de ficar esbarrando em Jesus. Não dá, gente. Tem gente aqui que tem 1 ano, 2, 10, 20. Já esbarrou demais. Hoje é dia de tocar e de ser tocado. Hoje é dia de você ouvir Ele falando diretamente ao seu coração. Não falando através de um microfone ligado a caixas de som. Mas é você ouvir essa doce voz ecoar aqui, ó. Eu quero. Vamos nos colocar de pé, gente. Em nome de Jesus. Senhor, se tu puderes, se tu quiseres me curar, quero. Fica limpo. Eu quero. Fica limpo. Curva a sua fronte, por favor. Feche seus olhos. Eu queria que você tivesse o seu momento aí. Você e Deus. Você e Deus e as suas demandas. Que você as colocasse hoje diante do Senhor Jesus.
plena convicção de que Ele é soberano e poderoso. Se você ainda não é convertido, se você tem apenas simpatia por Jesus, hoje é dia de você se render a Ele. Ele não está procurando fã. Fã ele já tem demais. Ele quer discípulo. Ele quer se relacionar com você. Ele não quer te dar um autógrafo. Ele quer te salvar. Ele não quer ser um ídolo na sua vida. Ele quer te pastorear. Ele quer cuidar de você, da sua família, do seu casamento, das suas finanças, do seu corpo, do seu trabalho, dos seus investimentos. Faça oração de entrega total, radical. Aqui não tem mediador nenhum. Aqui só media Jesus. Ora, faça a sua oração. Senhor Jesus, nós cremos que Tu estás no nosso meio. Nós cremos, Senhor Jesus, que Tu sabes, ó Pai, as necessidades de cada um de nós, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, onde dói, aonde incomoda, aonde tira o sono, ó Pai. Tu sabes dos nossos medos. Tu sabes, ó Deus, aquilo que se passa com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos. Tu sabes, ó Pai, os anseios que nós temos. Por isso, Senhor da glória, nós clamamos e rogamos a semelhança desse irmão, que nós não sabemos o nome, mas que a Tua palavra diz que é um ex-leproso. Que alguém que se aproximou de Ti, com o coração cheio de coragem, de reverência, de convicção, e clamou: Senhor, se quiseres, pode curar-me. A nossa oração é a mesma, ó Deus. Se Tu quiseres, Tu pode nos curar, nos salvar, nos transformar, nos libertar. Por isso que nós clamamos a Ti. E a semelhança desse ex-leproso, ó Pai, nós queremos ouvir da boca de Jesus: quero, meu filho, fica limpo. Tua família está restaurada. Tu estás salvo dos teus pecados. A tua lepra espiritual foi curada. Eu vou te socorrer, meu filho. Eu quero. Eu quero. Louvado seja o Senhor, ó Pai, que não rejeita as nossas orações. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.